Jean Azevedo, de Geografia, para o site queromedicina.com. Hoje falaremos da Grande China, né? A segunda maior economia do mundo, né? A China, dos dados no superlativo, só para você ter uma ideia, a China tem 1 bilhão e 371 milhões de habitantes, né? Comparado com a população brasileira, que também é um país de grande dimensão territorial, a população brasileira é de 210 milhões de habitantes. Só para você ter uma ideia, a classe média chinesa é de 300 milhões de pessoas. E a nossa aula de hoje vai se abarcar a China do século XX. Tá? Então nós vamos falar aí de um período importante da história chinesa, que foi a grande tomada do poder, a derrubada do Império Chinês e a instauração de um regime socialista de início muito parecida com aquilo que foi estabelecido na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? Em 1949, um cara chamado Mao Tse-tung passa geral na China, tira o imperador do poder. Fica a dica, assistam O Último Imperador, filme aí de 3 horas e pouquinho, mas conta com detalhes esse momento que Mao Tse-tung toma o poder, com detalhes, vale muito a pena. Tá? Então, voltando aqui à nossa história, e o Mao passou geral mesmo, passou geral de uma forma que até conquistou um território que não pertencia à China, que é a região do Tibete, O Tibete foi anexado por Mao Tse-tung. Tá, mas qual que é a ideia do Mao em relação ao Tibete? Primeiro, é uma relação, é uma questão estratégica, tá? Uma questão estratégica. Por quê? O Tibete fica numa região muito alta. Aqui você tem quem? O Himalaia, né, Você tem aqui as montanhas do Himalaia, então uma região estratégica, né, de visibilidade, de proteção. Pensa, aqui você tem também um grande país, que é a Índia próximo ali da China. Então vamos pensar se ocorre um conflito, né, e aqui é um país que se bandeia para o lado da Índia. O que pode acontecer? Uma invasão, né? Então, a China, para se proteger, ela vai e conquista o Tibete. E outra questão também é que o socialismo, né, não tem nenhuma religião influenciando o país, né, É um sistema político ateu. E o Tibete tem grande influência, tá, da religião budista. Então foi uma forma aí de brecar também qualquer influência de religião em cima do novo país que estava se estabelecendo sob o regime socialista. Tá? E o Mao Tse-tung, tá, ele foi aí, governou por algum tempo, tá? Esse algum tempo foi aí mais ou menos 30 anos, mas a China ela não conseguiu, né, se acordar como uma grande potência. Tá? A China passou por várias dificuldades econômicas, até que lá em meados de 1966, tá? 1966, o próprio Mao Tse-tung não estava gostando, né, desse modelo socialista muito parecido com aquilo que foi implantado na União Soviética, e também a China sofria muita influência da União Soviética nesse momento. E aí ele quis romper com essa ideia e criar uma revolução cultural, mudar toda a estrutura econômica. Deu certo? Também não deu certo. E aí em 1979, tá, Mao Tse-tung não consegue se manter no poder, né? Depois ele vem a falecer e sobe no poder um cara que vai mudar a história da China. O cara se chama Deng Xiaoping. Tá? O Deng Xiaoping
tá? Termina com essa revolução cultural e instaura a Revolução Chinesa. É uma quebra de paradigma, né? A China, a partir de agora, se torna, né, uma grande potência comercial. Tá? Mas por que se torna uma grande potência comercial? Minutinho, pessoal. Só deixa eu apagar aqui, né? Deixa eu apagar para a gente continuar. Isso, apaguei. Tá? Mas como a China se torna uma grande potência comercial, já que era um regime socialista, fechado, fazia comércio apenas com os países do bloco socialista, a China se torna capitalista? Deng Xiaoping transforma a China num país capitalista? Não, cara. Ela continua tendo suas bases políticas, toda a sua base política no socialismo. Ela não muda isso, tá? O que a China faz? Ela vai se abrindo para o mercado aos poucos, criando ali um socialismo híbrido, né? Um socialismo de mercado. Que significado tem essa palavra para a economia e política chinesa? Cara, é o seguinte, agora a China ela vai ter participação da iniciativa privada, tá? Antes de Deng Xiaoping, a China somente tinha empresas estatais atuando em seu país, tá? Mas Jean, a iniciativa privada, ela chega passando geral podendo atuar em todas as frentes industriais da China? Não, cara. Tá? As áreas estratégicas ainda continuam na mão do governo chinês. Eletricidade, segurança, educação, saúde. Tá? Isso, o PCC, né, o Partido Comunista Chinês, ele não entrega para a iniciativa privada. O que ele oferece para essa iniciativa privada? Algumas áreas para se instalar indústrias de bens de produção. Bens de produção durável? Não duráveis. Tá? Então, sabe as bugigangas, cara? As bugigangas que você vai na Disney e compra o Mickey achando que é fabricado nos Estados Unidos, foi fabricado na China, tá? Ela vai ser fabricada nessas áreas que o Deng Xiaoping destinou para participação e liberou a participação da iniciativa privada, tá? As famosas ZEEs, cara, zonas econômicas especiais, que é essas áreas de livre comércio que estão no litoral. Cara, você tem uma ideia por que no litoral? Primeiro, se eu fazer um risco aqui no meio, a China se divide em duas, rural e urbana. Rural e urbana, né? Então, ó, mais de 400 milhões de pessoas passaram desse lado para esse lado no momento que as indústrias começaram a se instalar aqui. Deng Xiaoping fez uma campanha de massa para ter um grande fluxo de pessoas da área rural para a área urbana. Tá? Por que foi escolhido? Tá? Além de ser uma área já urbanizada, das grandes cidades, a capital está instalada aqui, Pequim, a proximidade com o mar aqui para facilitar a logística de transporte, o que atraía as indústrias para essa região é o grande mercado consumidor, a grande oferta de mão de obra, a ausência de sindicatos e também a ausência de políticas ambientais, que isso começou a pegar muito na década de 90. Tá? Então, ó, voltando, tá? Para marcar esses pontos que são relevantes, anota aí. Então, quais foram os interesses das empresas vir instalar na China? Mercado consumidor, 1. 2. Uma enorme mão de obra, com isso baixos salários, ausência de sindicatos e ausência de política ambiental rígida. Tá? E ausência também de leis trabalhistas. Tá? Vou te dar mais uma dica de documentário, China Blue. Conta a história de uma menininha que sai da área rural, vai para a área urbana trabalhar na costura do jeans.
E aí ela vai discutir um pouco essas questões que eu estou pontuando aqui, tá? Então volta para a discussão, tá? Então isso atraiu as indústrias. Então a Nike, por exemplo, deixou de produzir nos Estados Unidos e passou a produzir na China, né? Lá nos Estados Unidos se pensa aí no design, né, do produto, os materiais, mas a costura, né, a parte manual da produção se deslocou para a China por conta, né, dessas facilidades que a China oferece para as indústrias. Tá? Isso gerou trabalho, né, isso gerou renda para a China e hoje a China produz mais que os Estados Unidos. Ainda é a segunda economia mundial, mas já produz mais que os Estados Unidos. Tá? A China também é o maior parceiro comercial do Brasil. Isso é importante a gente pontuar. Né? A China é uma compradora de commodities, compra muito minério de ferro, muita soja e também nós compramos muita bugiganga dos chineses, né? Só ir lá na 25 de março em São Paulo você vai ver e nas feirinhas espalhadas aí pelo nosso Brasil, tá? Hoje a China ela tem uma participação estratégica na Ásia muito relevante, tá? A China ainda disputa essa polaridade com o Japão, mas é ainda hoje a grande potência da Ásia, tá? A China ela tem um apego ainda com a Coreia do Norte, né? Isso estremece sempre as suas relações geopolíticas com os Estados Unidos. Tá? E a China é muito próxima com a Rússia ainda, né, do Vladimir Putin. Percebe-se que nas rodadas do Conselho de Segurança a China sempre, né, acompanha o voto da Rússia e isso vice-versa. Galerinha, dê uns pitacos aí sobre a questão política e econômica chinesa. Né? Fizemos um retrato rápido e objetivo do que você precisa saber para o vestibular. Belezinha? Lembrar do Mao, lembrar do Deng Xiaoping e do crescimento econômico chinês a partir dos pontos que eu trouxe aqui para você. Belezinha? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.